Olá, estamos preparando aqui a nossa live de hoje, que é muito especial. Olá, Henrique, que bom que deu tempo de você estar aqui com a gente. Carol, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Já estou convidando a Ariela para entrar aqui na nossa live. Olá, Tudo bem? Tá me ouvindo bem? estou te ouvindo bem. A gente ainda tem mais um minutinho para esperar o pessoal entrar aqui. Já estou dando um oi para o pessoal que está por aqui. Tá com os Legal. comentários abertos, tá? Na nossa live de hoje, para as pessoas poderem ficar à vontade, porque eu acho que é um tema que é relevante para todo mundo, né? Eu gravei um vídeo no domingo convidando as pessoas e ainda falei assim, quem é que não tem um contrato hoje em dia, né? Um contrato com a academia, um contrato com a escola do filho, e aí tá todo mundo sem saber porque é um cenário diferente, a gente ainda não viveu isso, né? E Sabe, você vai falar um pouco mais pra gente. mas o legal é que até ontem eu não estava vendo nada na internet sobre isso. E eu ainda comentei com as pessoas, eu falei, tem muita gente, muito cliente me perguntando, né? Eu estou sendo bastante abordada sobre isso, principalmente porque eu trabalho muito com empresa, então eles trazem essa demanda para mim, mas ainda não estava vendo muito na internet, nos sites jurídicos. E hoje começou assim a bombar esse assunto, porque eu acho que todo mundo se viu com essa situação, né? Então, eu É, acho que a gente está falando de um tema bem alto aí, que vai demandar muita coisa. é. E a gente começou a falar sobre isso logo na semana passada, né? Que é uma demanda que a gente tem e era uma dúvida que eu tinha, e aí a gente já começou a conversar sobre isso e surgiu essa ideia de trazer esse assunto E, aqui para nossa live, até para você poder contribuir com a gente, né? Um pouco mais, e assim, com o embasamento de especialista, que é o que você vai trazer, porque até então a gente tem muita coisa só do que eu acho isso, eu acho aquilo, né? Deixa eu ver quem está por aqui para a gente dar um oi, enquanto isso o pessoal vai entrando. A Carol de Limeira, a Carol é empreendedora também, está aqui com a gente, que legal. Alô Capascom, pode falar para a gente de onde que vocês são, de qual a cidade que vocês estão falando. O Henrique é o nosso convidado de amanhã e assim, eu vou abordar com o Henrique também um tema que é muito legal. O Henrique, ele é consultor comercial, então assim, de que forma que a gente vai precisar buscar, né, essas novas formas de negócios e de enxergar tudo isso, né? E a Kelly, aqui, Kelly Trolese, aqui de São Paulo, temos a Dani do Rio, a Renata, direto dos Estados Unidos, para ver a gente. Que legal. A Jamila, Thaís Tadeu, sejam bem-vindas. A Gláucia, que é a nossa convidada da live de quinta-feira, que também vai vir com um tema que faz meu coração transbordar, né? Que é a questão de como a gente vai cuidar da nossa saúde no isolamento, né? Da nossa saúde emocional, né? Ela é psicóloga, ela é de Barra Mansa. Temos o Marco, médico, falando direto de Jundiaí. Eu sou o Muniz, não sei quem que é. Bruno Bruno. Penedo, da Pousada Rainha da Mata. Ah, que bom. Fábio. Ah, ele colocou Penedo, Rio de Janeiro. E Caroline Lana, a Jamila de Juiz de Fora. Jamila, seja bem-vindo. Jairo. A Paloma, que também é advogada. É nossa parceira. Mai Batista. Alice Valiante, médica de Volta Redonda. Psy Marcela. Sejam bem-vindos. Regis, do Rio de Janeiro, também seja bem-vinda, bem-vindo. Ele é marketing, jornalista formado comigo.
vamos lá, né? Vamos começar esse nosso bate-papo. Na verdade, é uma contribuição muito, assim, do nosso coração para cada um de vocês, né? A gente acha que é relevante a gente conversar sobre isso. E a ideia inicial é ser um bate-papo leve, é ser um bate-papo onde a gente possa voltar o nosso olhar para algo positivo, né? E algo, de alguma forma, que a gente consiga se preparar, né? Para algo maior que a gente vai passar. E nós vamos passar por tudo isso juntos, né? A vitória é certa, né? Isso aqui é o mais relevante. A gente tem a certeza disso, né? E hoje eu quero que a Ariela se apresente para vocês. A Ariela Muniz é uma convidada muito especial, né? Ela é advogada, ela é responsável pelos contratos da Avaliante Consultoria. Então, eu trouxe ela, convidei de pronto ela aceitou o nosso convite, agradeço muito, né, esse compartilhamento de informação. Eu acredito muito no desenvolvimento de competência e você é uma profissional competente e busca essa formação e busca a informação que a gente precisa e que faz parte da nossa missão de vida compartilhar com as pessoas, né? Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, porque algumas pessoas podem não conhecer você aqui. E conta um pouquinho pra gente quem é a Ariela. Bom, primeiro, obrigada pelos elogios, Ariane. Certamente a gente é fruto aí de quem a gente convive, das pessoas que a gente se relaciona, né? E você tem parte nisso, né? na minha vida pessoal e profissional. E eu sou a Ariela. Eu não gosto muito de falar assim, quando alguém me pergunta a definição, eu sou advogada, porque a gente sempre é mais que a nossa vida profissional, né? Mas aqui falando da vida profissional, que é esse o foco, eu sou sim advogada, eu sou formada há 10 anos pela universidade por uma universidade em Santos, chamada Santa Cecília. Eu advogo hoje, atualmente, na área empresarial, direito médico e contratual. E isso foi uma redescoberta minha profissionalmente, trabalhar com essa área empresarial e direito médico contratual, e eu me sinto extremamente feliz, assim, eu costumo dizer que eu me reencontrei no meu trabalho, na minha profissão, então isso me motiva muito a estudar, a gostar de buscar, e eu falo para os meus clientes que eu tenho muito prazer é evitar conflito. Como eu trabalho nessa demanda que não é especialmente a judicial, a gente chama de extracontratual, né? A gente chama de corporate, que é o corporativismo das empresas, a minha ideia é sempre que nunca os conflitos deles cheguem numa demanda judicial, pelo contrário. Então, eu sou aquela que fica falando assim, olha, não faz assim, não faz assado, vamos mudar. Você conhece bem, né? Pelo amor de Deus, não me manda esse e-mail dessa forma, que isso aqui pode gerar problema. Mas a minha alegria é falar assim, os meus clientes não têm demandas judiciais, não estão em polos passivos, e quando eles entram, a gente só entra correndo para poder tirar logo, né? E eu sou uma apaixonada por estudar. Eu falo que eu sou uma estudante no gerúndio mesmo, porque eu tenho a sensação que nunca vai acabar. Atualmente eu faço 2 cursos, né, de extensão em Direito Médico e de pós-graduação em Direito Médico. E sou apaixonada por essa parte contratual. Eu falo que sempre quando eu tenho um contrato para fazer, eu não estou trabalhando, estou me divertindo. E de fato é isso. Eu adoro pensar em cláusulas, pensar em como a gente vai fazer e pensar o que a outra parte vai pensar e escrever e redigir isso. E é por isso até que quando você me falou desse tema, eu falei, olha, vamos falar disso, porque é uma demanda que começou a chegar aqui no escritório e a gente precisa ajudar as pessoas porque é um período em que está clamando isso, né? E a gente está vendo assim muitas ações nesse formato mesmo de compartilhamento, né? Porque não, eu acho que não vai existir uma pessoa ou uma empresa que não vai sentir os impactos desse momento, né? Então, eu acho que se todos nós nos ajudarmos, né? Então, essa foi a ideia das lives. A gente pensou como é que a gente pode ajudar as pessoas que a gente tem contato. E aí surgiu essa ideia das lives para poder contribuir, né, com esse momento. O Reginaldo colocou um comentário dizendo que não vai ficar online agora, mas se puder ficar disponível, essa live vai ficar 24 horas, tá? No meu perfil. Quem quiser entrar depois vai poder conferir, tá? E
pensando nisso tudo, né? É um fato que a Ariela falou, ela se diverte, então a gente, quando tem contrato, aqueles contratinhos, né, assim, que a gente não entende muito ou que não consegue ler muito, né? A gente já pede para ela logo para poder trabalhar nele, né? A ideia, né, a gente trouxe alguns temas para saber a sua opinião, para você conseguir direcionar a gente. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: eu posso cancelar um contrato considerando este isolamento previsto na pandemia, né? Porque a nossa pergunta é: como é que ficam os cancelamentos de contrato? A gente está vendo até uma onda, né, para ajudar o pequeno empreendedor, dizendo assim: olha, não, como é que é? Não cancelem, né? Prorroguem, né? E principalmente por exemplo, cerimonial de festa, o próprio buffet de uma festa, para poder eles conseguirem garantir esse faturamento e a gente jogar lá para frente esse evento ou essa entrega, né? Então, assim, podemos cancelar um contrato considerando isolamento? A resposta é uma resposta clássica do direito, depende. Depende, eu vou explicar por quê. E aqui, Ariane, eu vou tentar falar de uma forma bem didática. Caso você ache que ainda não esteja compreensível, o pessoal que está nos assistindo, por favor, nos interrompa, me fala para explicar de outra forma, tá bom? Que eu acho que o meu desafio é tirar o juridiquês aqui, para a gente falar de uma forma bem, bem franca e bem, bem didática mesmo, tá? Então, vamos lá. No direito, quando a gente tem a relação contratual, eu vou usar as mãos porque eu uso mesmo para explicar, para a gente poder tentar entender. A gente tem no contrato essa relação aqui, ó. Ela é equitativa, ela é igual, ela é párea. Em tese, a gente entende que as duas partes discutiram as cláusulas do contrato. Então, ele está equilibrado, tá? E aí, quando a gente fala da pandemia, é aquele famoso caso fortuito ou força maior, que é um evento que não estava previsível para nenhuma das partes e que afetou o contrato. E que, de certa forma, pode fazer isso aqui, ó, gerou um desequilíbrio. Então, ficou onerosamente excessivo para uma parte, a ponto da outra, se ela cumprir, ela quebra, né? Ou se ela cumprir, ela não quebra, mas ela tem um desgaste, vou usar uma palavra que a gente usa, né? A gente tem um rombo orçamentário, ou um rombo de prestação de serviços nos caixas da empresa, na mão de obra, enfim. O contrato deixou de ficar assim para ficar assim. E aí eu posso cancelar o contrato? O que a gente tem no direito? A gente tem as nossas leis, né? E nós temos também os princípios que justificam as leis, que têm força legal, que têm força de norma, força normativa. Ah, Ariela, por que você está falando isso? A gente vai chegar lá, a gente vai entender. Porque não basta eu falar só da lei. Eu tenho que, nesse momento, analisar o direito como um todo. Por isso que o direito, a gente não olha só o que está escrito no artigo e fala, isso aqui é assim, vamos aplicar. Não, a gente tem que olhar todo o contexto, usar as normas que a gente tem periféricas, né? E fazer uma interpretação disso e usar cada um a seu favor conforme o seu direito, tá? Então, nesse caso, o que a gente tem? O que a gente está falando aí? A gente está falando que o contrato ficou desequilibrado. E o Código Civil, que rege as prestações de serviço, ele fala que quando nos contratos de prestação continuada ou diferida, que são aqueles contratos que continuam no tempo, se prolongam no tempo. Um exemplo, por exemplo, o seu contrato de consultoria, que você fecha um contrato, vamos pegar um case aqui, vamos inventar um contrato aqui, que você pegou um cliente e falou assim, olha, eu vou te dar 10 meses de consultoria e todo mês eu vou te prestar esse serviço. E você vai me pagar todo mês uma quantia X. Você, nesse momento, Ariane, você se programou como empresária, você contratou, você disponibilizou, provisionou recursos, seja de mão de obra, seja financeiro, para atender esse cliente durante os 10 meses. Nesse momento em que o contrato ficou assim, se você chegar para o cliente ou ele chegar para você e falar, olha, eu não vou mais te pagar, eu quero cancelar o contrato, né? O que vai acontecer? Tá difícil para ele te pagar, mas você também vai quebrar. Então, o que a lei fala? A lei fala assim, olha, quando em determinado momento o contrato ficar de uma forma excessivamente onerosa para uma das partes, aí ele fala assim, a parte, por conta de acontecimentos, né, externos, imprevisíveis, que são o caso fortuito ou força maior, como é a pandemia, a parte pode pedir a resolução do contrato. Esse
pedir, a gente entende que ela está pedindo judicialmente para rescindir o contrato. Então, a gente está falando aqui que eu não posso rescindir o contrato extrajudicialmente. Eu não posso chegar para você e falar, então, esse contrato de 10 meses eu não quero mais. Aqui está falando que eu posso pedir judicialmente a resolução do contrato. Mas espera lá, o artigo seguinte, que é o 479 do Código Civil, ele fala assim, que o réu pode modificar de forma justa para atender o contrato as cláusulas e as condições desse contrato. Então, a própria lei fala assim, olha, você pode pedir, mas você também pode negociar e modificar para que volte a ficar assim. Porque a ideia não é que fique assim, que fique andando. Você está obrigado porque você fez essas cláusulas e o contrato virou lei entre as partes e você vai seguir a todo custo. Só que, olha que interessante. O código, o legislador quando fez, no nosso Código Civil, no ordenamento jurídico mesmo, expresso ali, não tem nenhum artigo falando assim, olha, de forma extrajudicial vocês podem fazer isso. Mas, quando eu analiso os princípios do direito e quando eu analiso a boa-fé contratual, que rege a relação contratual, em que as partes elas têm a obrigatoriedade, e aí por lei, pelo Código Civil, elas têm a obrigatoriedade de manter o contrato do seu início até o seu fim com a boa-fé, eu entendo que e esse entendimento meu também é de maioria dos doutrinadores, porque a gente tem isso até em enunciados de direito civil, que também tem força normativa, apesar de não ser vinculante, de não ser uma norma tipificada, que a gente chama escrita. Ele fala assim, olha, pela boa-fé do contrato, você pode tentar negociar para modificar a cláusula diante dessa condição. O meu porém que entra é que, infelizmente, eu não quero que isso seja usado e espero que as pessoas não usem nessa época de pandemia da má fé para cancelar um contrato, entendeu? Então, eu sou uma empresa grande, eu tenho vários contratos com empresas pequenas e com empresas grandes e eu vou falar para todo mundo, olha, gente, vamos cancelar o contrato, não vou pagar vocês esse mês porque eu não tenho dinheiro para pagar e está difícil para todo mundo, cada um com seu prejuízo. Então, peraí. O contrato ficou assim, mas pela boa fé, como que a gente faz para ele ficar mais ou menos assim? Vamos negociar, né, dentro de uma lealdade que também rege o contrato, que também é uma obrigatoriedade desse princípio da boa fé, princípio da lealdade. Vamos conversar para que fique de uma forma justa para mim e para você, porque perdendo, todo mundo tá nessa época. Né? Todo mundo está abrindo mão disso, de alguma forma, de alguma coisa, nessa época, para que o contrato fique assim, fique paritário. Porque a ideia é que seja bom para mim e para você, não necessariamente que seja mais lucrativo para mim ou lucrativo para você. É uma ideia de vamos perder juntos, mas vamos descer o nível aqui, vamos tentar aqui para depois a gente voltar para cá. Então, o depende que eu digo é isso, porque se for de uma maneira que você que só quer resolução do contrato por resolução, por rescindir o contrato, por acabar com o contrato, eu vou te falar que não, né? Porque a gente tem que ter esses princípios sempre atentos e à frente de qualquer relação, de qualquer decisão. Eu estava conversando até hoje com o Henrique e a gente ainda comentou o seguinte, né? Vai chegar agora, começo de abril, por exemplo, vai ser o momento da gente começar a fazer o faturamento, né? Uhum. Começar a cobrar aquela mensalidade de um contrato que está estabelecido num contrato de um longo prazo. E aí a gente não entregou, né? Eu, por exemplo, não realizei as visitas. E aí qual é a ideia, né? É fazer essa conversa também, né? De chegar e falar assim, olha, do mesmo jeito que você explicou, chegamos num momento onde não está igual. Uhum. Será que... E aí a gente pensou numa coisa, é bom até você nos dar a sua opinião. O cliente que tiver condição de manter este faturamento e ele nos pagar, a gente pode combinar, por exemplo, que essa entrega seja no final do contrato. Então, por exemplo, mantenha o faturamento, continua me pagando, mesmo que eu não tenha entregue o objeto do contrato, tá? Uhum. Mas, o contrato termina em novembro, então, a partir de dezembro, eu começo a entregar aquilo que eu deveria ter entregue agora e que já está pago, entre aspas. Sim. É uma solução? Perfeito. Não, é uma solução maravilhosa. Inclusive, assim, eu acho que a gente, nesse momento, a gente deve fazer. Vou te dar um exemplo do que aconteceu com um cliente meu de Santa Catarina. Ele me
pediu para fazer um contrato, nesse contrato estava incluso tantos meses de assessoria para as tratativas com o cliente. O cliente, posterior a ter entregado esse contrato, suspendeu os serviços e ficou de retornar com ele a partir de setembro. E ele estava preocupado, porque no meu contrato de honorários, a minha assessoria era de 3 meses a partir da entrega do contrato. E eu falei para ele, absolutamente, assim, eu posso fazer esses 3 meses a partir de setembro. Da mesma forma, se fosse uma contraprestação de pagamento. Então, assim, você pode me pagar, ou que você pode também sugerir para o cliente, porque uma coisa que eu sempre oriento, ontem à noite eu estava com um cliente, fiz uma reunião online com o cliente, e que eu falei para ele assim, olha, leve sempre 3 propostas para o cliente. Leva 3 propostas. Olha, você continua me pagando e eu continuo, te entrego o objeto do contrato, o serviço efetuado no final, ou você me paga uma parcela reduzida e eu te entrego no final e você me prolonga essa diferença depois, para ser justo para você. Ou você continua me pagando e 2 meses antes eu te entrego, ou eu te entrego parte, eu te entrego um relatório agora e no final eu entrego a execução. Então, assim, o que a gente está defendendo, a bancada, assim, se eu posso dizer, de advogados defendem, o professor Flávio Tartucci fez uma publicação hoje falando sobre isso, é a boa-fé das relações contratuais, no sentido de, realmente, não precisamos fazer a resolução, cancelamento do contrato, mas podemos fazer as alterações e as modificações necessárias de forma que fique viável para mim e para você. Então, a primeira sugestão é, leve 3 propostas, porque você tem essa, o cliente deve ter outra. E às vezes, quando ele der a dele, você vai poder modificar a sua, baseada na dele, para a gente voltar naquela historinha do equilíbrio. Ó, então eu acho que esse é o ponto alto da nossa conversa até agora, né? Então, essa dica, eu falo que é a dica de R$1 milhão, né? Quando eu estou dando treinamento, eu falo, gente, agora para tudo e anota, porque essa é a dica de R$1 milhão. Aí depois que eu falo anota, eu falo só, estou emitindo boleto, hein? Então, assim, para quem está assistindo a gente aí agora, essa é a dica, né? Vá com 3 propostas para o seu cliente, né? Eu te pago e vou te entregar lá no final, ou você paga metade, lá no final você me paga metade, né? E a terceira... Sim. A terceira dica eu não falei ainda, mas essa também vale R$1 milhão. Depois das tratativas, é preciso escrever aquilo que você negociou, essa nova negociação com o seu cliente. E por que eu vou falar isso? O contrato em si, ele não é solene, ele não precisa ter uma forma, ele não precisa ser escrito. O contrato verbal, ele vale. Aliás, uma dica entre aspas, cuidado com as promessas do WhatsApp, empresários. Por favor, cuidado com as promessas via WhatsApp, com as tratativas via WhatsApp, porque elas servem também como formalização de contrato. O seu aceite pode ser via WhatsApp. Então, acabei de falar essas tratativas, o cliente aceitou. Quando a gente conversou e ele aceitou que eu pague agora e entregue o objeto do contrato no final, você vai escrever um e-mail para o seu cliente. Prezado cliente, conforme conversamos, comece com essa frase. Conforme conversamos nesta data ou ontem, dia tal, a partir de agora, o contrato valerá da seguinte forma. Aí você pode escrever com as suas palavras ou pode citar as cláusulas do contrato. O pagamento vai ser prorrogado para o dia tal. A prestação dos serviços vai ser entregue no dia tal. Porque, gente, essa situação vai passar, as coisas vão se alterar e lá na frente a gente não sabe como vão ficar. Então, escreva aquilo que você está tratando com o seu cliente, escreva aquilo que você está negociando para que fique lá na frente, não haja até uma discordância. Eu entendi errado. E quando você mandar esse e-mail, pede para ele falar assim, aguardo a sua confirmação e aceite. O cliente vai responder assim, ok, concordo, de acordo, ciente, Ariane, estou de acordo. Pronto, você vai guardar isso numa pastinha sua, vai imprimir se o contrato for impresso e vai guardar lá na sua pasta. Tá? E aí, isso pode ser um aditivo contratual? Pode e deve ser, né? Essa dica até para quem nesse momento está sem assessoria jurídica ou não tem condição de contratar como pequeno, médio, empresário ou quem está passando alguma situação, não se apavore. Qualquer nova negociação que você fizer, só registra, né? Apresenta as 3 propostas, sendo uma delas aceita ou você negociando uma delas, imprima, faz, registra por e-mail, imprime, guarda. Ótimo. Isso. Aí o Henrique está falando, boas dicas. Formalizar sempre é uma boa prática comercial.
Além de E, comercial, gente, é uma boa prática para tudo, né? Porque eu, como auditora, eu falo assim, sempre eu falo isso, olha, de boca, a gente só aceita beijo. De resto, tudo tem que estar escrito. Aí o pessoal ainda falou assim, e nessa época de coronavírus, nem beijo, né, Ariane? Nem beijo. uma coisa que é É. interessante. Nos Então, contratos que eu assim, já costumo. tem várias dicas valiosas aí na nossa conversa. Agora tem mais É, uma coisa que a gente quer te perguntar, né? Uma das partes do contrato pode deixar de pagar alegando os prejuízos causados pelo coronavírus? então, se ela tiver como comprovar esses prejuízos e for algo que realmente, voltamos àquela explicação inicial, que desequilibrou de certa forma, não é que ela pode deixar de pagar. Isso não é uma justificativa. O que não cabe nesse momento, no meu entendimento, é que não cabe a cobrança de mora, tá? Para essas empresas que estão apertadas. Agora, deixar de pagar, a gente pega um pouquinho da primeira pergunta, mas foi legal você ter perguntado separado para ficar bem claro. Eu posso deixar Uhum, de pagar no momento que eu negocio com você, ou te aviso com antecedência a ponto de eu não te quebrar também. Aonde que eu uhum. esbarro na boa-fé contratual em que isso não pode ser válido? O boleto vence amanhã, eu chego para você e falo assim, então, Ariane, não tem como te pagar esse mês. Tá difícil para mim, tá complicado. Opa, não, não é assim. É assim, ó, eu vou chegar para você, vou te explicar que está difícil, vou falar assim, Ariane, eu tenho como te pagar 50% agora, mais 30% no final do mês. Os outros 20% eu te pago no primeiro mês e vamos renegociar a próxima parcela, né? Então, assim, eu não posso também te surpreender porque eu fui surpreendido, porque na verdade todo mundo está na mesma. Como que eu faço, por exemplo, com essas empresas que foram fechadas? Porque a gente sabe que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, os comerciantes que não são coisas essenciais estão todos fechados, os estabelecimentos foram todos fechados, né? Então, assim, ele tem dinheiro para pagar o fornecedor dele? Não, mas ele pode simplesmente chegar e falar: não, não vou te pagar. O que eu orientei até um cliente meu ontem à noite foi o seguinte: olha, faz o levantamento de tudo que você deve, a tela dos equipamentos que você comprou, o empréstimo bancário. Inclusive, gente, tem muitos bancos que já estão entendendo que judicialmente existe essa coisa da boa-fé, do caso fortuito, da força maior, e os próprios bancos já estão fazendo uma nova forma e modalidade de pagamento. Então, assim, é chegar agora, nesse momento, para mostrar a boa-fé e falar assim: olha, minha parcela que vai vencer no dia 15 de abril, eu não vou ter como te pagar ela inteira. O que você pode fazer por mim? Porque também tá difícil para mim. Como que a gente pode trocar isso? Então, assim, eu não posso deixar simplesmente de pagar, mas eu posso negociar para que eu não quebre a outra parte contratual. Legal. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu acho que é aquilo que você falou. É a questão da boa-fé, né? Sim, A se adiantar, né? Mostrar que tem interesse de, olha, eu não sou caloteiro e vou aproveitar da situação, mas eu vou, tô consciente, sei que eu tenho que pagar, mas agora não vai rolar, o que que a gente pode fazer junto, né? tá. Olha, Se a mais parte uma pergunta. é Ah, uma coisa, se a parte não quiser, não quero negociar, não me interessa, me paga. Aí, nesse aspecto, eu te aconselho a entrar com uma ação judicial, que é, a gente volta naquela cláusula de pedir judicialmente, que a gente falou lá do artigo 478, e aí entrar com uma ação judicial mostrando os prejuízos, provando os prejuízos da empresa, falando que não é que eu queria a resolução do contrato, mas eu não tenho como cumpri-lo nesse momento. E aí, mas você vai entrar com a ação, deixa que ele entre para te cobrar. Não, pela sua boa-fé contratual, entra você. Mas antes, faça de tudo. Se possível for, peça ajuda para alguém negociar para você. Se a discussão com o empresário está difícil, peça para outra pessoa falar. Tenta extrajudicialmente. Não deu, você pode recorrer judicialmente, porque tem embasamento jurídico para cancelamento, para deixar de pagar, sim. O Joel está até legal. falando do banco que ele Banco do trabalha. Ó. Brasil dá até 60 dias de carência na renovação do crédito. Aí, ó, bom saber, viu? O pessoal já está contribuindo aqui com a informação. Olha só, tem Legal. mais uma pergunta para te fazer. Para os empresários que pagam aluguel e terão, por força de lei, os seus estabelecimentos fechados. É possível suspender a cobrança de aluguel ou negociar a multa de atraso de pagamento nesse período?
Tá. Eu não entendo que nesse período cabe moratória, cabe multa de atraso. Isso é uma pergunta super legal que você fez, Ariane, porque muitos estabelecimentos são comerciais e são locados, tá? Eu não entendo que cabe multa agora por conta dessa situação. Mas lembra que eu falei que a gente tem várias leis, normas? Existe uma norma geral que é o Código Civil, mas existe uma norma especial que é a lei do inquilinato, tá? Que é exatamente essa lei do inquilinato que rege. Quando tem uma lei especial, a gente fala que ela sobrepõe a norma geral e aquilo que ela não contempla, a gente usa a norma geral. Então, na lei do inquilinato, tem um artigo que fala especificamente disso, que fala que as partes podem, a qualquer tempo, modificar as cláusulas do contrato, as formas de pagamento, os valores da locação. Então, a gente tem essa abertura, sim, para negociar. Tá? E vou falar até o que eu já expliquei, orientei um cliente meu ontem. Eu falei, olha, ele falou, eu não tenho como, não vou ter como pagar esse aluguel durante os próximos 3 meses. Eu tive 50% dos meus contratos paralisados. Eu falei, então você vai chegar, vai fazer as contas de quanto você tem para pagar aluguel e vai propor essa nova alteração contratual para o seu locador. E alterar o valor da cláusula, pode alterar o valor da cláusula como a forma de pagamento. Isso não significa, gente, que eu pago 2.000 de aluguel, vou começar a pagar 1.000 durante esse período e os outros 1.000 foi o prejuízo dele. Não. Você vai falar, olha, eu vou ficar te devendo 3.000. Vamos supor que vai durar 3 meses a crise. Eu vou ficar te devendo 3.000. Esses 3.000 eu me comprometo em pagar em 4 parcelas, de tanto a partir de outubro. Você pode colocar isso. Entendeu? Então, assim, é uma situação difícil para você, locador, mas é difícil para mim, locatário, também. Então, nesse sentido, a gente pode conversar, porque a lei do inquilinato te dá total liberdade para fazer isso. Além disso, lembra que eu falei que a cláusula, a lei geral, a lei especial, que é a lei do inquilinato, quando ela não tem alguma coisa, ela pode ser complementada pela lei especial? O Código Civil fala que quando o contrato fica muito oneroso para uma só das partes, quando a obrigação cabe a uma só das partes, ele pode, uma das partes, essa que está se sentindo prejudicada, pode pleitear que a prestação seja reduzida ou aumentada ou modificada. Então, assim, é mais do que nunca uma justificativa que você tem legal para renegociar valores de pagamento, forma de pagamento, data de pagamento. O que não dá é para ficar totalmente sem pagar, pelo princípio da boa-fé que a gente falou, né? Vamos pensar até que é uma questão que eu acho que é a mais delicada, de shopping center, que são aqueles quiosques. Gente, um quiosque fechado por 3 meses, uma loja fechada por 3 meses, que ainda vai ter os encargos trabalhistas para pagar. Então, assim, os próprios bancos estão... os próprios shoppings já estão fazendo normas internas de renegociação. Oferece 3 propostas para o seu locador. Uma, não pagar aluguel durante esse período. Outra, pagar um valor de 50%, os outros 50% pagar em tantas vezes quando a crise passar. Ou pagar um valor de 20%, de 30%, e quando a crise passar, eu te pagar de outra forma essa diferença aí que ficou. Mas oferece hoje, oferece desde já. Não espera chegar o dia do aluguel, por favor. Agora, só complementando, Ariane, uma coisa importante, se for para a esfera judicial, porque a pessoa pode entrar com uma ação para falar, olha, eu preciso fazer uma alteração de cláusula e de valor, tá? Ela pode fazer isso se ela tiver 3 anos já de aluguel, tá? Se ela já estiver prestando, for locatária dessa pessoa há 3 anos, e aí ela já vai pedir para o juiz, e enquanto está rolando essa ação, ela se oferece a fazer um pagamento provisório, tá? De aluguel provisório, que não pode ser inferior a 80% do valor que ela já paga. Ou seja, minha gente, vamos tentar negociar extrajudicialmente, porque é mais barato, né? Vamos conversando, é mais barato, é menos desgastante para todo mundo, né? E pode ser uma condição mais favorável, né? Exatamente. Eu vou só ver umas perguntinhas que o pessoal colocou aqui. Eu acho até que a gente já respondeu, mas vamos dar uma olhada. O Júlio colocou, eu tenho um imóvel comercial alugado para uma firma de advogados. Na opinião de vocês, o que seria justo nesse período de lockdown? Então, foi isso que você também acabou de responder, né? Ofereça ou aguarde a pessoa que loca o teu imóvel vir te fazer essa proposta, se ela estiver ouvindo essa live, ou senão você pega e manda para ela. A empresa de vocês devem saber. E o Marco pergunta assim, olha, existe alguma orientação específica para contratos de financiamentos?
Então, vai depender de que tipo de financiamento é esse. É financiamento imobiliário, é financiamento de dívida, de crédito, é financiamento de compra de equipamento, é financiamento do BNDES, aí é muito amplo para eu te responder. Eu precisaria saber exatamente que tipo Um de financiamento. financiamento imobiliário, por exemplo. Em tese, sim. O que começou a acontecer já? Eu até li essa notícia hoje. Começou a ter uma manifestação já dessas empresas, incorporações imobiliárias, né? Que elas precisam construir, só que não pode construir, porque não pode ter obra. Então, assim, Uhum. obviamente ela vai atrasar o imóvel e, obviamente, ela não vai receber para pagar o imóvel. Então, já estão se movendo, essas próprias associações já vão fazendo formas de, olha, paga menos prestação, você reduz a prestação, eu vou atrasar a entrega do imóvel, eu vou atrasar o refinanciamento, o dia de pagar a entrega das chaves vai ser outro. Essas, em relação a financiamento de grandes empresas, de banco, esse tipo de financiamento imobiliário que a gente está falando, essas pessoas em si, por serem grandes incorporações, já estão se movimentando para fazer uma negociação. Porque é óbvio que eles não têm como atender e escutar pessoa por pessoa. Então, eles já fazem uma norma para tentar atender todo mundo da melhor maneira. Mas ainda assim, se você se sentir prejudicado, tente negociar. Seja com seu gerente de banco, seja com o seu incorporador, seja com o seu locatário. Sempre no direito, o novo Código de Processo Civil, a gente já está nessa onda, né? De tentar conversar antes de chegar ao judiciário. A gente está com o judiciário abarrotado, uma ação demora muito tempo, em qualquer cidade que a gente tem aí para litigar, demora muito tempo, demanda muito desgaste, demanda dinheiro, custo judicial, honorário advocatício, sucumbência do advogado, outro advogado da outra parte. Então, o quanto a gente puder fazer de tudo dentro, né, da boa-fé, da lealdade, do equilíbrio contratual, é sempre positivo. Você falou até da questão se precisar abrir uma ação para solicitar o cancelamento lá do contrato, né? A rescisão contratual. Como é que está o funcionamento disso? Para você Judiciário entrar com uma ação? O judiciário está com prazo parado e você tem os casos de urgência, as tutelas de urgência. Então, assim, no caso agora, eu entraria com pedido, a gente chama de tutela de urgência ou emergência, né? Para falar para o juiz, olha, eu tenho urgência porque está vencendo isso aqui. E o juiz, que essas tutelas de emergência, elas falam assim, olha, o juiz vai te dar de pronto o que você está pedindo antes de ouvir a outra parte. Só que, nesse caso, vai de juiz para falar assim, olha, eu não entendo que isso aqui é uma tutela de emergência, eu acho que isso aqui pode esperar, então eu vou primeiro citar a outra parte para ela se manifestar, eu não vou te dar tutela de urgência e emergência nesse momento, eu vou esperar citar e depois a gente vai ver o que vai resolver. Ou seja, a gente vai demorar, tá? Aí é caso a caso. As tutelas de emergência ficam mais para aquelas ações de família, em que estamos falando de alimento, ações de cunho penal, de esfera penal, de visita, guarda, eu não estou conseguindo pensar agora num bem. Tem ações cíveis também, mas de um bem que é um risco iminente de acontecer alguma coisa, né? O pagamento, não pagamento ou deixar de pagar, a gente está falando de mora, né? E quando você entra com a ação, você já está ali com a sua boa-fé falando, e aí a mora pode parar a partir daquilo se o juiz julgar depois procedente a seu favor. A partir da citação da outra parte já para a mora, entendeu? Então a gente Legal. fica com isso nesse momento. Eu só queria, para a gente finalizar nosso bate-papo, que foi bem legal e super proveitoso, assim, com várias dicas de R$ 1 milhão. Qual que é a mensagem que você deixa para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, para o pessoal que vai assistir depois a live vai ficar gravada? É só entrar no meu perfil, @ArianeValiante, acessar lá no cantinho, né? Vai ter um ícone que vai levar para o Stories. E aí lá embaixo vai ter entre ao vivo, né, e o story. Então vai ficar lá 24 horas, tá? Só antes de você dar assim, a tua mensagem final aí, né, para todo mundo que está assistindo a gente, só tem mais uma perguntinha aqui do Júlio. Meu irmão levou a minha mãe para o isolamento social na casa dele. Como que eu faço para solicitar a guarda compartilhada? A guarda compartilhada de mãe. Descobre o que seu irmão gosta de comer, oferece uma troca de alimentos aí, manda um vinho para ele, umas comidas boas, chocolate.
oferece esse Ele é tipo que foi de coisa. esperto e pegou a mãe primeiro. Perdeu. Vamos lá. Qual que é a dica, então, que você deixa para gente que está assistindo aqui nesse momento, né? Pensando nos nossos contratos nessa época que está sendo especial para todo mundo. Sim, serenidade, mansidão e tentar entender que tá todo mundo no mesmo barco de dificuldade, né? As nossas dificuldades, elas parecem que são maiores do que as outras, mas não necessariamente nosso problema é maior que o do outro, ele pode ser igual, né? Pode até ser, mas pode ser igual. Então, a dica nesse momento é tentar uma negociação, ter tranquilidade para fazer isso, tentar sempre uma negociação com o seu cliente, lembrar de quem é esse cliente, porque ainda que durante a negociação esse cliente, essa outra parte contratual seja ríspida com você, pareça não aceitar, releve aquilo que esse cliente foi até esse momento, com gratidão, né? Pense em quem ele foi para você até esse momento e na relação que você gostaria de continuar tendo com ele posterior à crise. E eu falo isso porque às vezes eu percebo, eu sou contatada por clientes para poder intermediar uma negociação em que eu vejo que tudo foi só uma escrita errada de e-mail que gerou um problema muito sério, né? Então, assim, vamos ter calma para fazer essas propostas, para fazer a negociação, abrir mão daquilo que for possível para você, né? Aquilo que não for possível, negocie, 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 negocie. E vamos ter mansidão, porque vai passar, assim como todas as outras coisas que a gente já enfrentou enquanto povo brasileiro, enquanto problemas diversos e adversidades na vida, e vai passar. Em breve nós teremos uma outra live aqui para falar de coisas positivas também, o que você pode fazer para investir esse seu dinheiro com segurança, quais são as atitudes jurídicas que você precisa para poder garantir o seu patrimônio. E eu gosto de pensar nisso, eu tenho falado isso com meus clientes, que isso vai acontecer certamente. Que bom. A Gláucia colocou assim, adorei as informações, eu tirei muitas dúvidas, que bom, essa é a intenção mesmo, esse é o nosso objetivo. Ela está dizendo que assistiu com o marido dela hoje, então foi muito legal. A gente também compartilhar com o pessoal que está em casa. Tem várias pessoas aqui agradecendo. O Douglas falou que vai usar essas dicas também. Depois a Ariela emite o boleto, tá bom? E eu quero deixar. Oi? Quando passar a crise, eu começo a emitir o boleto. Eu quero deixar também aqui para as pessoas que acompanharam a gente, nós estamos à disposição de vocês. Então, se tiver alguma dúvida, se a gente puder ajudar em mais alguma coisa, né? A gente está à disposição, manda mensagem, manda um direct aí pelo Instagram. Os nossos contatos também estão lá no nosso perfil. Lembrando que amanhã a gente vai estar aqui de novo, às 17 horas em ponto. Quem vai estar com a gente? O meu convidado de amanhã é o Henrique Celso. Ele é empreendedor e consultor comercial. E aí a gente vai falar de planejamento e vendas em épocas desafiadoras. Como é que a gente pode reinventar o nosso negócio e planejar e vender ainda mais? Então, assim, é ouro, é ouro. Muito obrigada, né, pelo seu compartilhamento, foi ótimo. Prosperidade para nós, sucesso para nós, tá bom? E agradeço todo mundo que esteve aqui. E quem gostou dessa live, fala para todo mundo que vai estar lá disponível 24 horas. A gente também vai tentar colocar disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, no canal do YouTube, vocês vão acessar Valiante Consultoria, ok? É o canal da Valiante Consultoria. A gente vai jogar os vídeos das lives para lá, para ficar lá eternamente, para quando a gente precisar relembrar de alguma coisa, tá bom? Obrigada, um beijão para todo mundo. Até amanhã às 17, espero vocês. E coloca no alarme do celular para lembrar. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.